Amados irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz. Glorificamos e exaltamos ao nosso Deus de estarmos mais uma noite podendo compartilhar a palavra de Deus, se enchendo da sua verdade, se enchendo do seu evangelho. E eu sempre digo, é um privilégio que Ele tem nos dado todas as quartas-feiras, de juntos podermos parar tudo e meditar naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E como os irmãos e irmãs bem já sabem, nós estamos estudando esse tão importante tema que são os atributos de Deus, ou seja, onde nós estudamos o caráter de Deus. Cada atributo desse que nós estudamos faz parte desse conjunto que nós chamamos de caráter de Deus, ou a pessoa, ou a essência de Deus. E hoje nós estaremos estudando mais um desses atributos, que sem sombra de dúvidas a gente passaria aqui um mês tratando sobre ele, e ele não se esgotaria. É o amor de Deus. Então esse é o atributo que nós iremos tratar hoje. Eu quero mais uma vez orar e pedir com que Deus, através da sua palavra e do seu Espírito, esteja nos direcionando nesse momento de estudo. Então aí onde você está, eu lhe convido mais uma vez a colocar seu coração diante do Senhor e pedir com que Ele fale conosco. Senhor nosso Deus, estamos nós aqui diante da Tua presença. Carecemos do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua graça. Tu sabes, ó Deus, a nossa incapacidade de poder entender a Tua vontade, entender o Teu querer, ainda que de forma clara esteja expressa na Tua palavra. Eis aí a necessidade da intervenção, da ação do Teu Espírito sobre a nossa vida. E é isso que eu rogo nesse momento que aconteça conosco. Que o Espírito Santo do Senhor esteja me conduzindo a conduzir esse estudo, e também, Senhor, aos meus irmãos e irmãs, dando entendimento, dando graça, dando sabedoria, para que possamos entender as verdades, Senhor, desse atributo tão importante que é o Teu amor. Fala conosco e nos dá a graça de ouvir a Tua voz, pois assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu já falei, vocês certamente já sabem, nós estamos estudando os atributos de Deus, e eu peço que o pessoal aí já possa passar, Lucas, só para a gente entender mais ou menos onde nós estamos, o que nós estudamos até agora. Então nós estudamos cada um desses atributos, desde lá do 1 até o 17 aqui nós iremos estudar, já estamos aí no 15º, que é o amor, quarta-feira que vem será a ira, e depois contemplando a Deus. E hoje nós estaremos estudando sobre esse atributo tão importante que a Bíblia toda é resumida em um único versículo, que é João 3,16, que fala exatamente desse atributo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é por isso que é um assunto muito profundo, e o meu objetivo é resumir esse assunto de uma forma que a gente possa ter uma noção clara do que significa esse atributo de Deus. Mas afinal de contas, o que é o amor de Deus? Antes de entrarmos propriamente dito no assunto, lermos a Bíblia, versículos, como iremos ler, o que é afinal de contas esse atributo de Deus chamado amor? E aí eu já peço que Lucas, por favor, ele possa passar para o próximo slide, para que a gente possa ir acompanhando, e cada parágrafo desse eu quero parar para dar uma explicação, em seguida a gente vai prosseguindo em cada um desses parágrafos. A Bíblia relata 3 características a respeito do caráter de Deus, o Pai. Em primeiro lugar, Deus é Espírito, está lá em João 4:24, naquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, e ali ele fala de que Deus é Espírito e que seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Significa dizer que Deus está em todos os locais ao mesmo tempo. Ele não está preso a um espaço físico como eu e você está nesse momento. Deus não é assim. O mesmo Deus que está no universo governando é o Deus que está aqui, é o Deus que está no Japão. Ele está em todo o universo, Ele está em todos os locais ao mesmo tempo, porque Ele é Espírito. Ele não é uma matéria. Ele se transformou em matéria quando o seu Filho encarnou. E na pessoa de Jesus Cristo, ali sim, Deus estava, como eu e você, limitados a tempo, espaço e local, na pessoa do Senhor Jesus, porque Ele tomou a nossa natureza.
mas Deus, em sua essência, Ele é Espírito, e por isso, Ele está em todos os locais ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo instante. Uma outra característica que a Bíblia fala a respeito de Deus é que Ele é luz. Está lá em 1 João, capítulo 1, verso 5, onde a palavra de Deus vai dizer que não há variação em Deus. Ele é luz, ou seja, nele não há maldade, nele não há mancha. Ele não é um Deus que fica maquinando o mal contra as suas criaturas, ainda que as suas criaturas, a gente vai ver um pouco mais à frente aqui, sejam rebeldes à sua vontade e ao seu querer. Ele poderia exterminar a raça humana, mas não é assim que ele faz. E ele não faz isso, como diz 1 João 1,5, porque ele é luz. Mas uma outra característica de Deus, e é essa que nós iremos estudar hoje, é que Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. E é interessante porque essas três características, ou seja, Ele é Espírito, Ele está em todos os locais ao mesmo tempo, Ele é luz e Ele é amor, falam de quem Deus é, do seu caráter e da sua essência. E eu não sei se você prestou atenção, o próximo parágrafo, ele vai tocar nesse assunto, porque ele diz assim: ao falar do amor de Deus, a Bíblia não diz que Deus tem amor, mas que Deus é amor. Isso significa que Ele é a origem, é a fonte de todas as expressões de amor que conhecemos. Interessante isso, né? O texto nos diz, olha, Deus tem amor, ou Deus ama. Em outros textos da Bíblia você vai encontrar isso, logicamente. Mas de forma específica, o texto, o verso que nós acabamos de citar, diz que Deus é amor. Ou seja, aponta para a origem do amor, aponta para a fonte do amor. Ao contrário disso, nós iríamos dizer que Deus ele está preso a um sentimento. Ele, para ser Deus, precisa executar esse sentimento. Mas esse sentimento, na verdade, é a expressão de quem é Deus. Deus é amor, ou seja, Ele é a fonte do amor, Ele é a origem do amor. E os amores que nós conhecemos nesse mundo, por exemplo, o amor de um pai por um filho, de uma mãe pelos seus filhos, dos filhos para com seus pais, para com seus amigos, para com a sua esposa, para com o seu marido, para com um amigo seu, são expressões desse amor, são características desse amor. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando de um atributo comunicável de Deus. Vocês sabem, cada um desses atributos, todos esses, se dividem em duas partes, né? Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não comunicou a nós, por exemplo, a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência, Ele não compartilha conosco, é da sua essência. Mas outros atributos, Ele compartilha conosco, amor, justiça e outros atributos que aqui a gente poderia citar. Então, esse é mais um dos atributos de Deus e que Ele compartilha conosco. Mas qual é o problema? E aí o próximo parágrafo diz assim: todavia, por melhores e maiores que sejam essas expressões de amor, elas estão danificadas por conta do pecado original. É por esse motivo que a interpretação que nós temos a respeito do amor de Deus está reduzida a um mero sentimento ou emoção. Vamos entender isso aqui, né? Eu sei que você ama, eu sei que você tem amor no seu coração, seja você mãe, pai, amigo, irmão, filho, enfim, você também expressa amor, e de uma forma que talvez seja uma expressão até melhor do que outras pessoas que dizem amar. O problema é que essa expressão de amor que você tem, que eu tenho, é uma expressão danificada por conta do pecado original, que é a queda, né? A gente chama de queda. O pecado original, Adão e Eva. Deus compartilhou com Adão e Eva, e certamente com os seus herdeiros, posteriormente, essa característica do seu amor. O problema é que por conta do pecado ter entrado no mundo, ter entrado no coração de Adão e Eva, eles passaram esse pecado para toda a raça humana. E é por essa razão que esse amor que nós temos não é um amor perfeito como o amor de Deus. Por exemplo,
Vamos pegar aqui o amor mais sublime que a gente conhece, o amor de mãe. Ainda assim não é um amor perfeito. E por que não? Ela pode se exceder no seu amor e não disciplinar seu filho. Eu conheço mães assim, pais assim, e o filho começa a crescer sem regras, sem limites. Ou a mãe pode se exceder no sentido de disciplinar demais o seu filho ao ponto de se esquecer da misericórdia e da graça. Ou seja, é um amor que nem sempre tem esse equilíbrio, ou qualquer outro tipo de desvio que esse amor possa ter. Por quê? É um amor que já sai de nós manchado pelo pecado. Ele não é como aquele amor que lá no início, em Adão e Eva, antes da queda, Deus compartilhou com eles. Porque Adão e Eva, assim como eu e você, somos imagem e semelhança de Deus. Por isso, qualquer um desses atributos comunicáveis que Deus compartilhou conosco, qualquer um deles, inclusive o amor, já sai de nós maculado por conta do nosso coração, que desde lá do Éden, dos nossos primeiros pais, nós herdamos esse pecado e ele manchou a imagem e semelhança de Deus que somos nós. E é por essa razão que esse amor que nós temos, ele não é igual ao amor de Deus. Qual o problema disso? É que muitas vezes a interpretação que nós temos do amor é uma interpretação que está reduzida a um mero sentimento e emoção. E aí a gente começa a olhar para aquilo que aqui está acontecendo e nós começamos a perceber a origem ou o motivo pelo qual muitas vezes essa interpretação que nós temos equivocada do amor de Deus, que está reduzida a um mero sentimento ou emoção, afeta o nosso relacionamento com Ele. E, consequentemente, afeta o nosso relacionamento com o nosso próximo. Porque nós temos um entendimento a respeito do amor de Deus que não é aquele que a Bíblia diz. E a gente muitas vezes começa a comparar o amor que Deus tem por nós com o amor que nós temos pelas outras pessoas. Acabei de dizer que é um amor maculado, é um amor manchado pelo pecado, é um amor falho. É por essa razão que muitas vezes, talvez você já passou por isso, eu já passei por isso, de que quando nós passamos por algum problema, ou quando muitas vezes Deus não responde às nossas orações no momento e da forma que a gente queria, a gente começa a duvidar do seu amor. Será que Deus realmente me ama? Se Ele me amasse, eu não estaria passando por isso. Se Ele me amasse, Ele já teria respondido há muito tempo a minha oração. Se Ele me amasse, Ele já deveria ter aberto aquela porta de emprego para mim, Ele já deveria ter me concedido essa cura, Ele já deveria ter me concedido esse grande amor que eu gostaria de ter, e, enfim, eu não sei quais são os motivos ou pedidos de oração, os desejos que você tem. E isso é fruto de uma interpretação equivocada do amor de Deus por nós. Percebe que esse é um dos principais motivos pelos quais nós precisamos estudar esse atributo chamado amor de Deus. A gente precisa se voltar para as Escrituras Sagradas para entender o significado do amor de Deus. Inclusive hoje, deixa eu abrir um parêntese aqui, eu até pensei em não dar essa quantidade de versos que a gente vai estudar. Eu hoje ia estudar um versículo só da Bíblia, que seria João 3,16, inclusive um texto que eu já preguei até mesmo há pouco tempo aqui no Natal, se não me engano, e iria tratar ele hoje. Mas eu disse, não, eu quero algo mais amplo. A gente vai ver outros textos que falam desse amor de Deus. Por quê? Se a gente não entender o amor de Deus, o nosso relacionamento com Ele ficará prejudicado por conta da falsa interpretação ou da interpretação equivocada que nós temos do seu amor e, consequentemente, isso vai reverberar do nosso próximo. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais, infelizmente, tantos casamentos se acabam. Porque as pessoas interpretam o amor como uma emoção, como um sentimento. E o amor não é isso, né? Eu sempre digo, Hollywood nos enganou. As novelas da Globo nos enganaram. E aí a gente precisa, como eu já disse, voltar os olhos para as Sagradas Escrituras e entender, de fato, que amor é esse que Deus tem por nós. Então, eu peço com que Lucas possa já passar aí. Tem 7 características que o autor do livro, se você está aqui hoje pela primeira vez, nós estamos estudando um livro chamado Os Atributos de Deus, de A.W. Pink.
Então, no capítulo que ele vai falar do amor de Deus, ele dá essas 7 características do amor de Deus, que são elas: o amor de Deus não é influenciado, o amor de Deus é eterno, é soberano, é imenso, é imutável, é santo e é gracioso. E aí, o que o autor está querendo dizer quando ele fala que o amor de Deus não é influenciado? O que ele está querendo dizer é que o amor de Deus, para que Deus nos ame, ele não recebeu nenhuma influência externa para que aí ele pudesse nos amar. Por exemplo, se eu fizer tal coisa, se eu tomar tal atitude, se eu sempre andar nos caminhos de Deus, aí ele sempre vai me amar. Não, não é isso. E a gente vai ver alguns textos aqui, não apenas agora, mas um pouco mais à frente, nas próximas características, que a gente vai ver como Deus nos ama e por que Deus nos ama. Então, ele não é influenciado, ele não recebe influência externa das suas criaturas, para que aí ele possa responder a esse amor. Você está entendendo? Muitas vezes essa é a ideia que nós temos do amor, não é? Ou quem sabe você ama dessa forma. Não, eu vou demonstrar amor quando eu tiver uma resposta daquela pessoa positiva, aí sim eu manifesto amor por essas pessoas. Mas talvez a gente se esqueceu daquilo que Jesus havia dito, de que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e dos publicanos, a gente não vai ter diferença nenhuma em relação às pessoas do mundo. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer, o amor de vocês, o procedimento de vocês, a vida de vocês, deve exceder todo esse tipo de hipocrisia que muitas vezes essa religião ou a religião provoca nas pessoas. Você deve manifestar esse amor altruísta, que não espera do outro uma resposta. Voltando aqui à ideia do amor da mãe, né? Que a gente conhece como o amor mais sublime que existe. A mãe, ela não espera uma resposta dos seus filhos para amar, ela ama, ponto final. Muitas vezes os filhos, eles não correspondem ao amor que a mãe tem por eles, mas mesmo assim a mãe não deixa de amar. É um amor altruísta, se assim eu posso dizer. Então, é esse tipo de amor que Deus ama, não como o amor de uma mãe, até porque o próprio Deus já mostrou que o amor de uma mãe é falho, melhor dizendo. Você se lembra lá do profeta Isaías? Ainda poderia uma mãe se esquecer do filho que dá de mamar? Todavia, ainda que ela venha se esquecer desse filho, eu nunca vou me esquecer de você. Seu nome está escrito na palma das minhas mãos. Então, o amor de Deus, ele não recebe nenhum tipo de influência externa para que aí ele responda. Ele vai responder essa pessoa em amor. Não, ele ama. Abra comigo a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, verso 7 e verso 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deus não amou vocês porque vocês eram um povo forte. Deus não amou vocês porque vocês tinham algum tipo de afeição, como ele diz aí no início do verso 7, né? Deus não amou vocês porque, assim, vocês eram um povo exemplar acima dos outros povos. Não foi por conta disso. Foi por conta da promessa que ele havia feito. Lá atrás, há muito tempo atrás, ele libertou vocês da casa de servidão, como ele diz aí no verso 8, né? Da casa de servidão de Faraó, no final. Mas no início do verso 8 ele diz: mas porque o Senhor vos amava. O Senhor escolheu vocês porque o Senhor vos amou, ou vos amava, né? Como diz aqui o próprio texto. Ou seja, não há nada de bom em vocês, Israel. Aqui ele está se referindo ao povo ainda lá no deserto, né? Vocês chegaram até aqui foi por conta do amor de Deus. Se vocês passaram pelo que vocês passaram, enfrentaram o que vocês enfrentaram, tudo isso que aconteceu é fruto do amor dele por vocês.
mas não porque vocês eram um povo numeroso, mais bonito do que os outros, era um povo exemplar. Não, foi o amor de Deus que fez isso. Um outro texto é 1 João, lá perto de Apocalipse, 1 João, no capítulo 4, verso de número 19, veja o que diz a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 4, verso 19, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Percebe que o autor, que é o apóstolo João, não está mudando a ordem? Nós, por amarmos a Deus, Deus nos ama. É isso? Não. O que João está dizendo é: sabe por que nós o amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que na sua obra graciosa enviou o seu Filho, João já havia dito isso no seu Evangelho, Ele enviou o seu Filho para morrer por pecadores, por inimigos dele. Ele nos amou com um amor tão profundo, a gente vai ver mais à frente, com um amor tão profundo. E esse amor nos alcançou, e porque esse amor nos alcançou, nós agora passamos a amá-lo, nós agora passamos a segui-lo. Ele não viu nada em nós que pudesse assim ficar maravilhado. Não, pelo contrário, Ele nos amou primeiro. Quer ver um outro texto que reforça essa mesma ideia? Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 10. Romanos, capítulo 5, verso 10. A palavra do Senhor diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que coisa Paulo está nos dizendo nessa carta aos Romanos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Ou seja, Ele não morreu pelos seus amigos, Ele não morreu por pessoas boas, Ele não morreu por pessoas assim exemplares, Ele morreu por pessoas inimigas dele, pecadores. Ele morreu, já tratei sobre isso num outro sermão. Pense no pior tipo de pessoa aí na sua mente. Pior tipo de pessoa, pior assassino, pior prostituta, pior corrupto, pior ditador. Pensou? É isso que Paulo está dizendo. A gente pensa que os inimigos aqui que ele está dizendo é, assim, a pessoa é pecador, mas o pecador também assim, nem tanto, né? Deus amou aqueles pecadores, né? Nunca matou, nunca roubou, nunca estuprou, aí foi aqueles ali que Deus amou. Os inimigos aqui são aqueles, não, são as piores pessoas que você pode imaginar, as piores. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, olha, ele morreu por mim, o pior dos pecadores. Você sabe, Paulo era um assassino. Então, quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos amou, entregou seu Filho pelos seus inimigos, ou seja, Ele não recebeu, como diz aí o próprio texto, o amor de Deus não é influenciado pelas suas criaturas, Ele ama, ponto final. Quer ver uma outra característica? O amor de Deus é um amor eterno. Jeremias, capítulo 31, apenas o verso de número 3. Profeta Jeremias, capítulo 31, apenas o verso 3, a palavra do Senhor diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Quero que você foque só essa segunda parte do versículo. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu te amei tanto, mas eu te amei tanto, e que é, em primeiro lugar, um amor eterno. Você não tinha nem nascido ainda, você não tinha sido colocado ainda no ventre da sua mãe, eu já amei você. Mas esse amor não ficou só nas palavras da Bíblia. Com benignidade, benignidade é bondade, você sabe disso, com bondade eu atraí você para mim. Eu poderia te deixar ir do jeito que você estava indo, com a dureza do seu coração, mas o meu amor por você é um amor tão grande, que com a minha bondade, eu fui atraindo você para perto de mim, eu fui chamando você para perto de mim.
Por isso que Jeremias diz, é um amor eterno. Não é um amor que ele ama hoje e amanhã ele diz assim, olha, me cansei de você. Sabe aquele pecado que você já me contou pela 29ª vez, e agora você vem pela 30ª vez contar o mesmo pecado? Acabou meu amor por você, não amo mais você. Não, é um amor eterno. Talvez você já meditou lá na história do profeta Oséias. Deus separa o profeta Oséias e diz que ele teria que se casar com uma prostituta. E é interessante porque ali é uma figura que Deus está mostrando a Israel. A prostituta é Israel, que havia abandonado completamente a Deus e foi atrás dos seus amantes. Abandonou o seu marido, que é o próprio Deus, e foi atrás dos seus amantes, falsos deuses, se entregar nos braços dos falsos deuses. Então, essa mulher, essa prostituta, é a figura perfeita de quem era Israel em relação a Deus. No caso de Oséias, é a representação de Deus, indo atrás do seu povo. E você vai ver toda essa história do amor de Deus, de um profeta se relacionando com uma prostituta. Agora, quando eu olho para esse texto do profeta Jeremias, tem tudo a ver com aquilo que aconteceu lá em Oséias. Porque Deus poderia dizer, e deixa eu dar essa ilustração para você, imagine aí que sua esposa amanhã, o seu esposo chegasse para você e dissesse, meu filho, minha filha, senta aqui, eu preciso urgentemente conversar com você, eu não aguento mais, eu preciso dizer algo para você. Você, pois não, olha, eu lhe amo muito, mas assim, eu passei a gostar já faz algum tempo do vizinho, eu passei a gostar já faz algum tempo da vizinha. Como você receberia esse tipo de amor? Se é que isso é amor, certamente você diria, desaparece aqui da minha casa, não quero nunca mais ver você, ou coisas dessa natureza. Mas não foi assim que Deus agiu na história de Oséias. E não foi assim que Deus agiu aqui nesse texto, certamente você conhece o livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias é um profeta de juízo contra o povo, um povo que não queria se arrepender. E esse texto diz, olha, com amor eterno eu te atraí. Sabe por que, Israel, você está aqui até hoje? Você era um povo pequeno, bem menor do que as outras nações. Israel, se fosse você sozinho para sair lá do Egito e chegar aqui em Canaã, você não tinha chegado nem na metade do caminho. Na verdade, você não tinha passado nem pela primeira cidade que vocês passaram, que foi Jericó. Ali mesmo vocês já tinham sido trucidados. Mas o meu amor, a minha bondade, trouxe vocês até essa terra. O problema é que o coração de vocês é duro em relação a mim. Mas com amor eterno eu te atraí. E com a minha benignidade, com a minha bondade, eu fui te trazendo até aqui, Israel. Então a gente começa a perceber nesse texto que o amor de Deus, ele não é influenciado, ele não depende de mim, de você para nos amar. Em segundo lugar, ele é eterno, ele amou você antes de você nascer e vai continuar amando você até o último dia da sua vida aqui nessa terra. Mas uma terceira característica é que esse amor de Deus, ele é soberano. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 9. Veja o que diz a palavra do Senhor nesse texto. Romanos capítulo 9, verso 11 ao verso de número 15. Antes de ler esse texto para você, você conhece a história de Esaú e Jacó. São aqueles dois irmãos, eles eram gêmeos, e eles eram filhos de Isaque. Isaque era filho de Abraão. E aí o que é que acontece? O apóstolo Paulo, falando a respeito da predestinação, da eleição, que está por trás o amor de Deus em escolher pecadores para se tornarem filhos e filhas dele. Então a predestinação tem como base esse amor dele. Olha o que ele vai dizer contando a história desses dois irmãos. A partir do verso 11 ele diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, ou seja, a esposa de Isaque, né? O mais velho será servo do mais novo, do mais moço, melhor dizendo. Como está escrito, amei
Jacó, porém me aborreci de Esaú. Quando ele cita essa, aliás, até o verso 15, né? Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Aqui a gente vai ver a história desses dois irmãos. Ele traduzindo aqui para que você entenda de forma mais clara. Para que ninguém, lá no futuro, quando eu falar sobre a minha eleição, como eu escolho pessoas para serem convertidas, para que ninguém diga assim: ah, ele escolheu fulano por conta das obras de fulano, por conta do modo de vida de fulano, por conta da moral de fulano, por conta da ética de fulano, que é superior a outras pessoas. Por conta disso, ele escolheu essa pessoa. Aí Paulo diz: nada disso. Vocês se lembram da história de Jacó e Esaú? Vocês se lembram como foi que Deus escolheu a Jacó? Ele não havia nascido ainda, eram gêmeos, estavam ainda no ventre de Rebeca, e ainda no ventre de Rebeca, Deus disse a Rebeca: eu escolho a um e não quero o outro. E mais, o mais velho, Esaú, vai servir ao mais novo, que é Jacó, o patriarca, né, que se tornou um dos patriarcas. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Ele diz: de modo nenhum. Vocês não se lembram que ele já havia dito isso a Moisés, lá no Antigo Testamento? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Irmãos e irmãs, Deus deveria deixar todo mundo morrer. Você se lembra lá do dilúvio em Noé? Aquela cena devia se repetir de novo. Todo mundo, eu e você inclusive, estava nesse pacote aí. E aqui usando palavras de Paulo, né? Não há um justo sequer. Eu e você deveríamos estar dentro desse pacote, morte eterna. Mas Deus, expressando o seu amor, disse no meio de todos: eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, e por aí vai. Você já disse isso diversas vezes. Você só está aqui hoje, você só conheceu a Cristo, você só se converteu por conta de uma ação de Deus te escolhendo. Ele poderia fazer isso com o pior bandido ou qualquer outra pessoa, como ele faz também, mas ele fez com você. Deus pode fazer isso com a raça humana inteira? Pode. Mas por que ele não faz? Vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Mais à frente, né? Paulo vai fazer uma crítica às pessoas: ah, então Deus é injusto. Ele diz: mas me explica aí, como é que um vaso pode dizer ao seu possuidor: por que me fizesse assim? É como se Paulo estivesse dizendo: você é tão arrogante em fazer uma afirmação semelhante a essa, que você quer mandar no autor do vaso, que é o próprio Deus. Eu sei que é um assunto difícil da gente entender e a gente não entende. A gente aceita, porque está aqui, está escrito, não apenas esse, mas em outros textos. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Sabe por que ele te elegeu? Sabe por que ele te predestinou? Ele deveria ter te deixado e me deixado lá naquela mesa de bar, metido na cachaça. Ele deveria ter te deixado e me deixado com aquelas várias mulheres ou homens que a gente tinha na prostituição. Ele deveria ter nos deixado lá naquela corrupção. Ele deveria. Mas sabe por que ele não deixou? Porque ele nos amou. A base dessa predestinação e dessa eleição é o amor, que eu e você não merece, que eu e você não fez nada para merecer. Ele amou, ponto final. Ou seja, é um amor soberano. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Entre várias características que o amor de Deus tem, uma delas é a soberania dele. Ele ama, ponto final. Quer ver outra aqui que a gente pode ainda ver nessa mesma sequência? Efésios, no capítulo 1, certamente esse é um dos textos que a gente mais leu quando a gente vai falar dos atributos de Deus, mas abra comigo mais uma vez, por favor, Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, apenas o verso 4 e o verso 5, a palavra do Senhor nos diz assim: e assim como nos escolheu nele,
antes da fundação do mundo, ou seja, Adão e Eva nem aqui tinha sido colocado ainda, Deus já amou você, para sermos santos, esse é o objetivo, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou. Está vendo que a base da predestinação é o amor? Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Se a gente traduzir aqui, é segundo a sua boa vontade, segundo a sua soberania, segundo o seu querer. Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou para andar perto dEle. Quer ver outra característica do amor de Deus, e já está aí, é que o amor de Deus, ele é imenso. Esse aqui, você sabe de cor e salteado, mas eu quero ler esse texto, João 3,16, os teólogos afirmam que toda a Bíblia se resume nesse único versículo, que é João 3,16, diz assim: porque Deus amou ao mundo. O mundo aqui significa o quê? São os passarinhos, são os leões, os elefantes, os pardais, é a relva, é a flor? Não, não é nada disso que Deus está falando com a palavra mundo aqui. Será que a palavra mundo que ele se refere é ao cosmo, o universo, as estrelas, ou seja lá o que for? Não, também não é. A palavra mundo, dentro do contexto de João 3,16, significa pessoas. Então traduz esse verso da seguinte forma: Deus amou pecadores. Ok? Continuando o texto, porque Deus amou pecadores de tal maneira. Queridos, o amor de Deus, como diz aqui esse próprio tópico aí, né, é tão imenso, é tão profundo, é tão inexplicável, que o apóstolo João não encontrou um termo para falar do amor de Deus, por isso que ele usa esse, tal maneira. Não tem explicação, é de tal maneira, é tão profundo, é tão largo, é tão extenso, que eu não tenho um termo para dizer para vocês. Então é de tal maneira, e ele continua, que deu o seu Filho unigênito. Você sabe, Deus não tem essa quantidade toda de filhos, ele tem um filho só, que é Jesus Cristo, o Filho unigênito dele. Eu e você se tornou filho de Deus por adoção. Fomos adotados, acabamos de ler isso em Efésios, né? Fomos adotados em Cristo por Deus. É como se Cristo fosse, lá naquela vida, como de fato Ele foi, que nós estávamos perdidos, Ele nos pegou pelo braço, nos trouxe à presença do Pai, e Ele disse: Pai, meu irmão. Aí depois Ele foi lá, pegou aquela moça, aquela senhora, aquela mulher, trouxe: Pai, a minha irmã. E aí a família foi aumentando, né? Ao ponto de ser chamada de igreja, família de Deus, corpo de Cristo, e por aí vai. Então, Ele deu seu único filho, e certamente você já ouviu isso que eu vou dizer agora. Será que você daria o seu filho, a sua filha, por um assassino, por uma prostituta, por um corrupto, por um pai violento, por um estuprador, ou seja lá qual for o pecado que você esteja pensando? Eu estou colocando esses pecados aí que a gente considera assim os piores. Você daria o seu filho para morrer por essa pessoa? Num tribunal, para ser executado no lugar dessas pessoas? Certamente que não. Então percebe que o amor de Deus não é um blefe, não é um blá blá blá, não é aquela coisa: olha, eu amo vocês, olha, coraçãozinho aqui para vocês, eu amo, mas assim, se vocês quiserem se salvar, aí vocês obedecem a minha lei aí, e foi embora. Ninguém ia ser salvo, porque ninguém consegue a façanha de obedecer toda a lei, por isso que Jesus teve que vir morrer por nós. Mas Deus nos amou de tal maneira, que Ele disse assim: eu vou provar meu amor não vai ficar só em palavras, em blá blá blá, eu vou enviar o melhor que eu tenho, meu filho, para morrer por vocês. Deus enviou o seu filho para morrer por pecadores. Ele amou pecadores de tal maneira que Ele deu o seu filho. E Ele continua da seguinte forma, e encerro aqui esse verso. Ele diz: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja,
ele agora escreveu essa carta de amor, chamada Bíblia Sagrada, deu essa carta de amor dizendo, eu te amo, e eu já provei o meu amor por você. Mas como assim já provou o meu amor por você? Percebe que o verbo aqui, o texto, não é? Amar, o verbo aqui amar, não está no presente, está no passado. Percebe isso? Deus amou, Ele já demonstrou isso. Ele não vai demonstrar não, irmãos, Ele já demonstrou numa cruz, Deus amou. A maior expressão do amor de Deus não é uma rosa. A maior expressão do amor de Deus não é um peixinho, que alguns dizem que são símbolo do cristianismo. A maior expressão do amor de Deus não é a figura de um coração. A maior expressão do amor de Deus é um instrumento de morte, de tortura, das mais cruéis que existiam naquela época, chamado cruz. Essa é a maior expressão de amor. Quer saber o que é amor? Olhe para cá, aí você vai ver o que é amor. É isso que João está dizendo. Então a gente percebe nesse tópico, nesse verso aqui que nós acabamos de ver, em respeito do amor de Deus, que ele é imenso. Aliás, ele é isso mesmo, né? Ele é imenso. Eu sei que está aí Efésios 5:19, mas não é 5:19, é 3:19. Vá lá comigo. Efésios capítulo 3, verso de número 19. Já estamos aqui caminhando para o final. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 19, diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você, traduzindo aqui esse versículo, para que fique mais claro para você, você precisa conhecer o amor de Deus. Primeiro, esse amor excede, ultrapassa todo o entendimento que você tem de amor. Eu acabei de citar alguns tipos de amor aqui na introdução, né? Do pai, da mãe, enfim, ele ultrapassa, ele excede. O apóstolo João, acabei de dizer isso, não encontrando uma palavra, ele diz, é de tal maneira o amor de Deus por nós. Ele excede todo o entendimento, que é irracional alguém dar o seu filho para morrer por gente que não presta. É irracional. Pronto, o amor de Deus é um amor irracional. Uma vez que você entende esse amor, esse verso está dizendo, você será tomado de toda a plenitude de Deus. Você se lembra do que eu disse lá na introdução? É por isso que nós precisamos estudar sobre o atributo do amor de Deus. É para isso aqui. É para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus, porque uma vez que você entende esse amor, tua esposa vai sentir as consequências disso. Teu marido vai sentir as consequências disso. Teus filhos vão sentir as consequências disso. Teus pais vão sentir as consequências disso. O teu chefe, aquele chefe chato, ele vai sentir as consequências disso. Os teus amigos, os teus vizinhos, os teus familiares, seja lá quem for, vão sentir as consequências de alguém cheio desse amor. Porque você vai passar a transbordar esse amor para outras pessoas, e é daí que flui o perdão. É daí que se manifesta a graça sobre a vida daquele que não merece a sua graça. Senão não seria graça. É daí que flui a misericórdia, o amor. É daí. É quando você está cheio dessa plenitude de Deus, e essa plenitude de Deus está cheio dela porque você entendeu esse amor que excede a todo entendimento. Enquanto você não entender o amor de Deus por você, esqueça. Não, você vai ser essa pessoa carrancuda. Por favor, não é com você, é lá no Japão, não é aqui, não é? Você vai continuar sendo talvez essa pessoa carrancuda, que não sabe perdoar, que não sabe agir com misericórdia, com graça, com amor, com generosidade. Você não vai entender, você não vai fazer isso nunca, porque você está vazio do conhecimento desse amor. E uma vez que esse amor te alcança, aí sim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tá? Quer ver outra coisa interessante aí nesse mesmo tópico, que fala a respeito do amor de Deus? Diz aí que o amor de Deus é imutável. João, capítulo 13, verso de número 1. João, capítulo 13, verso de número 1.
a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Você se lembra quem dos discípulos ficou com Jesus até o final? João. Todo mundo amarelou. Um traiu, né? No caso lá de Judas. Pedro fugiu, os outros também. Não ficou ninguém. Antes, Jesus sabia disso ou não, que isso iria acontecer com ele? Iriam abandoná-lo, iriam traí-lo. Ele sabia de tudo isso. Mas mesmo sabendo de tudo isso, o texto diz, ele amou essas pessoas até o fim. Ah, Pedro, você vai me trair. Olha, eu considerava tanto você, Pedro, mas com essa atitude que você vai tomar, né? Ou os outros também, ele poderia dizer a mesma coisa, mas o texto diz que ele amou essas pessoas até o fim. Ele não deixou de amar essas pessoas, ele não mudou o seu amor. Por isso que esse amor é imutável. Mas, particularmente para mim, uma das maiores expressões do amor de Deus, um amor, como diz aqui, que é imutável, está aí, Romanos capítulo 8, esse texto certamente você também conhece, mas eu quero ler, Romanos capítulo 8, 35 ao 39, Romanos 8, verso 35 ao 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele cita inúmeros motivos que poderiam nos separar do amor de Deus, inúmeros motivos que poderia fazer com que você dissesse, olha, não quero mais, ou que Deus dissesse em relação a nós também, não quero mais andar com você. Inúmeros motivos. Ele começa a dizer, quem vai nos separar do amor de Deus? Nudez, perigo, espada, principados, potestades, morte, enfim, nada pode nos separar do amor de Deus, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque esse amor é imutável. Até nos momentos, e aqui eu não estou dizendo que você deve entrar e permanecer por esse caminho, mas até quando você peca, o amor de Deus não se aparta de você. Até quando te falta fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, você sabe disso. Mas até quando te falta fé, o amor de Deus não se aparta de você. Até quando você, vou usar uma expressão do meio secular, né? Quer chutar o pau da barraca ou até mesmo chutou o pau da barraca. Não quero mais ser crente, não quero mais ir para a igreja, não quero mais esse negócio de ler Bíblia, de orar. E o amor de Deus não se aparta de você. Que eu digo o rei Davi, para onde fugirei do teu espírito, para onde me ausentarei da tua face? Que diga o apóstolo Pedro, que disse depois de ter negado a Cristo, triste, ele diz, olha, eu vou pescar, eu vou voltar àquela mesma vida que eu tinha antes de Jesus ter tido um encontro comigo, eu vou voltar a ser pescador, a seguir minha vida. Jesus aparece a ele, no mar da Galileia, e faz aquela famosa pergunta, né? Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Lá para as tantas, Pedro, tu me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Depois, pela terceira vez, ele diz, Pedro, você me ama? Aí Pedro lembrou-se, eu neguei a ele 3 vezes. E aí Pedro disse, o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu ia te negar, sabe que eu fui arrogante, quando eu disse que eu não iria te negar, fui prepotente, fui inconsequente. O Senhor sabe de tudo isso, porque o Senhor é Deus. Mas o Senhor também sabe de uma coisa, o Senhor sabe que eu lhe amo.
apesar da minha queda, do meu pecado, eu amo o Senhor. Esses aqui podem até me julgar pela atitude que eu tomei, mas eles não conhecem o que está aqui dentro de mim. O Senhor sabe, e o Senhor sabe que eu te amo. Jesus diz: Pedro, eu não te chamei para ser pescador de peixe, eu te chamei para apacentar minhas ovelhas. Aquele propósito lá atrás, quando eu te chamei há 3 anos atrás, continua exatamente o mesmo, porque o meu amor por você não muda, meu amor é imutável. Apacenta as minhas ovelhas. Você conhece esse texto. Uma outra característica, que quero andar bem rápido aqui para a gente encerrar, é que o amor de Deus é um amor santo. Provérbios 3:12. Provérbios, depois do livro de Salmos, você vai encontrar aí, Provérbios 3:12. É um texto que geralmente é usado para momentos de confissão de pecados, de exercimento de disciplina. Ele diz assim, Provérbios 3, verso de número 12: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O Senhor só repreende aquele que Ele ama. Repreender com amor aquele que Ele ama. É semelhante a um pai que quer bem ao seu filho, assim o Senhor repreende também os seus filhos. Quer ver a repetição disso no Novo Testamento? Abra comigo, Hebreus capítulo 12, é o penúltimo verso que a gente vai ler. Hebreus capítulo 12, é um texto também que nós usamos muito. Hebreus capítulo 12, do verso 4 ao verso 8, quando a palavra do Senhor vai falar a respeito das provações que aqueles hebreus estavam passando, e essas provações eram uma espécie de, como a própria palavra diz, né? Era Deus provando o seu povo em meio às dificuldades que eles estavam passando, para forjar o caráter daqueles irmãos. No seu amor, Ele estava de alguma forma forjando aqueles homens e mulheres para continuar seguindo ao Senhor. E Ele diz assim, do verso 4 até o verso 8: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aqui ele está tratando, a gente já estudou a carta aqui aos Hebreus, né, um tempo atrás, esses hebreus, judeus, conheceram a fé em Cristo, mas diante das perseguições e provações que eles estavam passando, eles começaram a abandonar a fé em Cristo. O autor da carta aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, o autor da carta aos Hebreus escreve, exortando esses irmãos, dizendo: irmãos, vocês se esqueceram do que Salomão disse lá em Provérbios, que Deus, Ele disciplina seus filhos, Ele corrige seus filhos, Ele prova os seus filhos. O que vocês estão passando não é fruto de pecado, o que vocês estão passando é fruto de provação. Ele está provando vocês, porque Ele quer trabalhar, como Ele já tem trabalhado, na vida de vocês. Agora fala sério, quando você está passando por provação, como é que você reage? Vamos ser sinceros, né? É uma vontade de desistir, é uma dúvida se Deus realmente nos ama. Acabei de dizer isso na introdução, se Deus nos amasse Ele ia fazer isso, se Deus nos amasse Ele faria aquilo, inclusive eu estava conversando com uma pessoa hoje à noite, antes de vir para cá para a igreja, e nós estávamos conversando exatamente a respeito do amor de Deus em meio às provações. Aqui é um texto onde Deus estava provando o seu povo pelo seu amor, para tratar esses homens, para tratar essas mulheres. Ou você não faz isso com o seu filho, com a sua filha? Seja disciplinando, seja de alguma forma ajustando algo que está errado. O amor de Deus também age dessa forma, porque é um amor, como diz esse próprio tópico aqui que nós estamos lendo, é um amor que ele produz santidade, é um amor santo, é um amor diferente. O outro texto a gente já leu, né, que é Hebreus 12, 4 a 8. Um outro tópico e último que a gente vai
concluir aqui é que o amor de Deus é gracioso. Romanos é o último texto para a gente encerrar por hoje. Romanos, capítulo de número 5, verso 6 e verso 8. Romanos, capítulo 5, versos 6 ao 8, diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que é graça? Graça é um favor que você não merece. Se você merecia, ou se você merece, já deixa de ser graça. Mas graça é aquilo que você não tem a mínima condição de ter, e te é dado, para que você tenha. Então não dependeu de você nem de mim. O apóstolo Paulo diz, olha, foi traduzindo aqui, o que ele está dizendo nesses versos, porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. O fraco aqui é de não ter fé nele, de não confiar nele, de seguir outros deuses, de viver no paganismo, de viver segundo o nosso coração. Quando nós ainda estávamos nessa situação, ele morreu por nós. A gente leu isso há pouco tempo, né? Ele morreu pelos seus inimigos. É um amor gracioso. É um amor que age por graça e não pelas suas ou pelas minhas obras, é pela graça que ele nos ama. Então, em todos esses textos, a gente vai ver que o amor de Deus não é influenciado, é eterno, é soberano, é imenso, é imutável, é santo e, como nós acabamos de ver, é gracioso. O que a gente pode aprender de tudo isso? De tanta coisa que a gente viu aqui, né? Esse assunto demoraria, sem sombra de dúvidas, aqui a semana inteira, a gente tratando sobre ele. Mas o que a gente pode aprender, e esse é o meu objetivo em ter passado esse assunto para você, desse atributo de Deus. 3 coisas aí para a gente encerrar. Lucas certamente já está aí, né? Em primeiro lugar, o amor de Deus deve ser entendido. Foi por isso, e é por isso que você está aqui nessa noite, para aprender a respeito do amor de Deus, para saber que o amor que Deus nos ama não é igual ao amor que nós temos, que é falho, que é limitado, que depende da resposta do outro, da atitude do outro. Porque se você não tiver um entendimento certo do amor de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, o seu relacionamento para com Deus já vai estar de alguma forma danificado, e isso vai reverberar no teu próximo. É por essa razão que o primeiro passo é você entender o que a Bíblia fala do amor de Deus, e você acabou de entender. A segunda coisa, uma vez que a gente entendeu, é que o amor de Deus é o nosso motivo de oração. Tá, pastor, eu entendi tudo isso. A minha grande dificuldade é que eu não consigo manifestar isso. Eu preciso lembrar para você que esse amor, que a gente acabou de ler aqui, a gente vai inclusive estudar isso ainda na carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, o amor é fruto do Espírito Santo. Ou seja, não há nenhum de vocês aqui nessa noite que já é convertido, que já foi regenerado, que não tenha o Espírito Santo habitando dentro de si. Você já tem. É por isso que você hoje é crente. E o Espírito Santo manifesta um fruto chamado amor, que é exatamente esse amor aqui. É um amor de Deus em nossos corações. E o que você deve fazer? Orar. Senhor, manifesta o fruto do amor em mim. Senhor, eu percebi que a palavra que eu disse hoje foi uma palavra que machucou aquela pessoa. Senhor, eu percebi que naquela roda de amigos eu expus aquela pessoa. Eu não deveria ter feito isso. Senhor, essa palavra que eu disse, essa atitude que eu tomei, magoou, feriu, prejudicou aquela pessoa. Senhor, eu errei. Manifesta, Senhor. Amadurece. Se o amor é um fruto, como o Senhor diz lá em Gálatas 5, amadurece esse fruto chamado amor dentro de mim. Ore, para que o amor de Deus seja reproduzido no seu modo de vida. Por último, o amor de Deus deve ser praticado. Não apenas entender, não apenas orar, mas quando você sair do momento de oração, você diz, eu preciso perdoar fulano, eu preciso agir com misericórdia com cicrano, eu preciso parar de expor as pessoas com as minhas palavras,
Eu preciso parar de uma vez por todas com essa mania demoníaca que eu tenho de fofocar, de maldizer. Eu preciso parar com isso. É aí onde você vai colocar em prática o que você acabou de entender, o que você orou. Agora é a hora de colocar em prática frente a frente com o teu próximo. Seja ele o próximo dentro da tua própria casa, seja ele o próximo na tua vizinhança, seja ele o próximo onde quer que você vá. Amém? Esse é o estudo da palavra de Deus nessa noite. E eu quero convidar você, por favor, fique de pé, nós iremos orar nesse instante e encerrar. Em seguida nós iremos ali nos confraternizar, tomando uma sopa e estando em comunhão mais uma vez. Senhor, obrigado pelo estudo da Tua palavra. Quem somos nós, ó Pai, para entrar na presença do Deus que é santo, 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 como diz o profeta Isaías? Entramos na Tua presença por conta do sangue de Jesus que está sobre nós. E se não fosse esse sangue, nós não teríamos condições alguma de ter as nossas orações respondidas pelo Senhor. O Senhor ouve as nossas orações não é por conta de nós. O Senhor ouve as nossas orações é por conta de Cristo que está em nós. O Senhor nos aceita por conta de Cristo que está em nós. O Senhor fala conosco por conta de Cristo que está em nós, através do seu Espírito. Por isso te agradecemos por essa noite, onde a nossa fé foi animada, fortificada. Te agradecemos porque em algum momento o Senhor nos disciplinou, o Senhor nos exortou, e te agradecemos porque fomos edificados pela Tua palavra. De todo esse assunto que nós estudamos, de tantos versículos que nós lemos, a nossa oração nesse instante é que o Senhor continue lembrando a nós tudo isso que nós acabamos de estudar nessa noite. Não nos deixe esquecer quando nós sairmos desse local. Que o Senhor continue, através do Teu Espírito, nos incentivando a orar pelo amor, para que esse amor seja reproduzido e, acima de tudo, praticado por nós. Porque assim, somente assim, é que as pessoas que estão ao nosso redor vão saber quem é o Senhor em nós. Não é porque a gente prega bem, não é porque falamos do Evangelho, não é porque temos o nome de evangélico que as pessoas vão te conhecer, mas é pelo nosso modo de vida. É através do amor que nós começamos a expressar, e o amor não é um sentimento, não é um emocionalismo barato. O amor é uma atitude. Nos ensina a tomar atitudes que manifestem quem é o Senhor. Até mesmo com aqueles que nos voltam as costas, até mesmo com aqueles que não gostam de nós, até mesmo aqueles que nos querem mal, nos ensina a expressar o Teu amor também na vida dessas pessoas. Entregamos, ó Pai, a nossa vida na Tua mão, te agradecendo por essa noite, mas também colocando diante da Tua presença os nossos pedidos de oração. O Senhor sabe o que está causando medo, angústia, ansiedade, aflição. O Senhor sabe, ó Pai. Nós lançamos diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então derrama da Tua paz em nosso coração nessa noite, a paz que excede a todo entendimento. Derrama em nosso coração a confiança no Senhor. Mesmo nos piores momentos da nossa vida, nos ensina a confiar no Senhor e na Tua palavra e nas Tuas promessas. Que os nossos pés, que o nosso coração, que os nossos olhos estejam firmados na Tua promessa, Senhor. Obrigado por essa noite. Responde a nossa oração, nosso clamor, conforme a Tua vontade. E assim nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.